Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito diretamente pelo Dr. Carlos Calassara. Queria parabenizar a todos aqueles que estão participando ativamente para a produção de tão profícua e tão sublime tarefa social. Parabéns, então, a todos. O meu assunto também é sobre educação, cultura e segurança pública. Gilberto Dimenstein, jornalista ganhador do Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2007, diz que a educação é um dos pilares básicos da democracia. Fala isso com muita propriedade, apenas inclui aqui nessa fala que também é um dos pilares básicos, a educação também é um dos pilares básicos da cidadania. A construção da cidadania ela se dá de uma forma coletiva e só atingiremos um alto grau de evolução social quando de fato, pessoal, respeitarmos os direitos e a dignidade do ser humano na sua mais alta plenitude. Como a educação e a cultura poderão atuar no combate à violência, se é que poderão, antes de mais nada eu queria dizer aqui que eu trarei alguns dados e farei uma explanação breve a respeito de alguns dados que nós temos sobre o nível educacional no país. E também aproveito o inciso para ratificar que, infelizmente, esse não seria o modelo ideal de escola e não seria com esse modelo que nós teríamos um auxílio na mitigação da violência que assola o nosso país. Em primeiro lugar, respondo também que essa questão é possível a partir do momento que tenhamos uma escola de boa qualidade, como passo a falar. Trarei inicialmente à baila alguns dados sobre o nosso sofrível sistema de ensino, para depois tecer algumas considerações e complementações em nível educacional e posteriormente cultural. Em recente reportagem divulgada em o Estado de São Paulo, aos 17 de julho de 2012, 38% dos alunos universitários não dominam habilidades essenciais de leitura e escrita, consoante o indicador de alfabetismo funcional, INAF. Então veja bem, gente, praticamente 40% da população estudantil, estou falando em nível de terceiro grau, em nível universitário, não domina as habilidades básicas de leitura e escrita. Imagine então o pessoal que nós teríamos aí em nível fundamental e também em nosso ensino básico. Em artigo publicado no site planetaeducação.com.br, há um interessante artigo sobre analfabeto funcional, que é definido pelo Unesco como aquele que escreve seu nome, lê e escreve frases deveras simples, efetua cálculos elementares, não possuindo, no entanto, capacidade para interpretar o que lê e para fazer uso da linguagem escrita em seu dia a dia. Em outras palavras, não faz leitura interpretativa, não se comunica em linguagem escrita e também se vê impossibilitado de realizar operações matemáticas de dificuldade mediana. No Brasil, o referido índice é medido somente entre os maiores de 20 anos que não tenham completado 4 anos de estudo formal. E já adianto que esse índice chega ao escandaloso número de 75% da nossa população. Divulgado às 7 de maio de 2013 pela Folha de Londrina, o Brasil ocupa a 85ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, com sua divulgação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em um universo, pasmem vocês, senhores, de 187 países. Os elementos analisados para a consolidação do mencionado índice são expectativa de vida, expectativa de anos de estudo e renda bruta. Então veja bem que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil ainda é a educação. Porque a renda é notório que a renda aumentou. A expectativa de vida é notório que também aumentou em nosso país. Então o que faz o nosso país ainda obter ranqueamentos medíocres em nível mundial? Só para termos uma ideia para que tenhamos uma ideia mais ampliada do que falamos, também recentemente publicado, o nível educacional do Brasil hoje perde, pessoal, ele é pior, ele é inferior a de países como o Paraguai. Então muitas vezes nós falamos até em tom pejorativo, né, a respeito do Paraguai, saibamos que a educação deles é muito melhor que a nossa. Tem um paizinho extremamente pobre, quando eu falo paizinho, o pessoal pelo tamanho, tá? De forma nenhuma, jamais com uma conotação pejorativa em relação ao país. Mas um país bem pequenininho na África, cujo nome é Namíbia, tem uma educação muito melhor do que a educação brasileira. Continuando, gente. No final do ano passado, a Economist Intelligence Unit colocou o Brasil em 39º ranqueado
Mas, nossa, professor, melhorou bastante, né? Agora é o 39º, só que de um total de 40 países. Se ampliarmos esse universo comparativo, vemos que, como já falei para vocês, a nossa educação é muito inferior a países que jamais ouvimos sequer falar seu nome. Bom, depois desses dados, né, que nos impressionam de uma forma bastante negativa, queria falar agora da escola que poderia contribuir com a mitigação, quiçá, pessoal, com a eliminação, com a erradicação desse mal chamado violência e criminalidade. Começo aqui fazendo o seguinte comentário. Face mistério a imediata e já tardia implementação de políticas públicas eficientes para a saúde, trabalho, cultura, esporte e a própria violência. Sim, a própria violência. Pois em recente reportagem da Folha de Londrina, 38% das escolas públicas do Paraná estão no entorno do tráfico de drogas. Assim, não haveria sistema educacional que pudesse fazer frente e resistir à aludida e dantesca proporção. Então veja, pessoal, que triste. Em nível nacional, nós temos hoje 35% das escolas em contato direto com o tráfico de drogas. Em nível nacional, 35%. O Paraná, pessoal, nós estamos no patamar de 38%, um dos mais elevados. Então isso também nos entristece bastante. Sabemos que a culpa, pessoal, não advém da escola, sabemos do trabalho excelente que faz a nossa polícia, mas infelizmente falta o quê? Falta implementação de políticas públicas em todas essas áreas. E quando eu estou conversando com os meus alunos, né, às vezes durante a aula, às vezes no intervalo de aula, eu comento muito da altíssima tributação que nós temos em nível nacional. É um absurdo que se paga de impostos. Impostos que deveriam ir para a saúde, para a violência, para a educação. E como é triste saber que se aplica, que se paga tanto tributo no país, paga-se tanto tributo para termos saúde, e infelizmente, além desse tributo, precisamos pagar um plano particular de saúde. É triste, pessoal, investirmos tanto dinheiro em tributação para a nossa violência e termos que contratar seguranças particulares, não é o meu caso, logicamente, né? Mas câmeras e assim por diante. É triste se ver que se investe tanto em tributação para a educação no nosso país e temos de pagar escolas particulares para que possamos ser aprovados nos exames vestibulares pelo país afora. É impressionante como o serviço público no Brasil é renitente ao bom funcionamento. Falarei agora, pessoal, de um modelo que, na minha concepção, logicamente, seria um modelo que muito se aproximaria daquele dito o ideal. A escola, a fim de voltar a se tornar atraente para as crianças e adolescentes brasileiros, precisa passar por uma modificação em nível pedagógico e de processo de ensino, adequando-se à complexa realidade social do país, tornando o ensino-aprendizado algo significativo na vida do discente. Paulo Freire, para ele, grande cientista, pessoal da educação, o principal objetivo da escola deveria ser formar sujeitos sociais, leitores da realidade em que se insere e capazes de usar a escrita como instrumento indispensável à sua participação na construção do mundo histórico e cultural. Ora, se temos uma população de 75% de brasileiros considerados analfabetos funcionais, longe estamos desse objetivo. Atravessamos um estado catatônico em nível educacional. Vemos nele um estado de morte latente, uma vida aparente apenas. É de conhecimento notório que todas as nações, sem qualquer exceção, só se desenvolveram a partir do momento que detiveram 40% de sua população alfabetizada. E isso nós temos nos mais variados exemplos. Nós temos a Irlanda, que há 25 anos, pessoal, muito pouco representava. Hoje nós temos a Irlanda exportadora de cérebros. Nós temos a Espanha, que também há algum tempo também muito pouco representava em termos educacionais. Nós temos a Coreia do Sul, nós temos a própria China e tantos outros exemplos e modelos. Faltam 5 minutos. Na verdade, eu tenho para falar aqui, eu preciso de mais 20, mas eu vou tentar encurtar. Não se pode mais conceber a escola como uma forma de apenas transmitir conhecimento, dessa forma unilateral e arcaica, mas é preciso ver a escola como um espaço formador de cidadãos, na mais completa acepção da palavra. Muito se fala hoje, mas professor Fabinho, se a escola não muda, se a escola é arcaica, se a escola já se tornou arcaizante já há um certo tempo, por que antigamente as coisas eram diferentes? Antigamente nós tínhamos uma outra complexidade social. Então é difícil você fazer um parâmetro, você fazer uma comparação
haja vista as realidades totalmente distintas em relação às duas épocas consideradas. Procure-se uma escola que busque a constante materialização dos direitos de todos os cidadãos, em outras palavras, a cidadania, bem como deixe de ser alheia à realidade social de seus alunos e comunidade, porque só serve para causar um distanciamento e descrédito ainda maior das crianças e adolescentes em relação ao nosso combalido sistema escolar. E que haja o eterno cuidado de que sempre prevaleça o caráter pedagógico sobre o caráter punitivo e repressor. Afinal, a escola deve ser o modelo. E, infelizmente, muitas vezes a violência acaba por partir da própria escola. O estudo realmente inclusivo deve ser palavra de ordem em nossa educação. Não podemos permitir que o aluno com menor capacidade intelectual seja rotulado, estigmatizado, esquecido no fundo das salas de aula. Isso só contribuirá para a gênese de uma revolta, e diga-se legítima, por parte daqueles que se sentirem marginalizados. No entanto, dada a complexidade do assunto, não nos olvidemos de que também se precisa resgatar a dignidade do aluno, oferecendo-lhe instalações apropriadas à grandiosidade do trabalho de ensinar, tendo professores em formação constante e mais humanista, recebendo para isso salários condizentes com a função. Todo esse conjunto propiciará ao aluno uma maior credibilidade e interesse na escola, embevecendo-o em uma real perspectiva de futuro, cuja falta ocasionaria, nas sapientíssimas palavras do preclaro e douto educador Mário Sérgio Cortella, um afrouxamento de suas relações disciplinares. Eu queria só citar um exemplo rapidinho, pessoal, até para que haja assim, uma noção mais clara de o quão atrasados estamos na educação. Em 2001, eu estudei no Canadá, em Toronto, estudei em Vancouver, e visitei lá algumas escolas públicas, mesmo porque a minha família, lá no Canadá, era uma família formada por professores da rede pública de ensino. E eu lembro a primeira escola que eu visitei, numa cidadezinha chamada Kamloops, uma cidadezinha de 5 habitantes. Nós entramos na escola e lá havia uma arena para que os alunos, no horário de intervalo de educação física, praticassem o hóquei no gelo. Gente, aquela arena que era uma escola pública do Canadá é um ginásio que dificilmente você encontra aqui no nosso estado. Então, só para termos uma noção do que é, de fato, a educação. Primeira sala de aula que eu entrei, eu vi um montão de computadores, os mais modernos, última geração, e fiquei espantado. Falei, nossa, que sala de computação fantástica. Até que a Susan, que era minha mamãe lá no Canadá, me disse, não, Fabinho, isso não é a sala de computação deles, essa é a escola pública do Canadá. Cada aluno tem o seu próprio gabinete, com o seu próprio computador, com todo o material, o mais apropriado, o mais moderno e mais eficiente que existe em nível mundial. Só para terminar também, queria fazer um comentário. Eu tenho um minuto ou não? Obrigado, gente. A questão salarial também é bastante grave. Nós temos países como Luxemburgo, onde um professor recebe mais de $100 mil ano. Isso dá um salário aproximado de R$20 mil. Nós temos na Suíça $65 mil anuais. Nós temos na Alemanha 60 mil. E todos esses países que citei no meu discurso, todos eles, pessoal, possuem um ganho para os professores de acima de $50 mil ano. No Brasil, infelizmente, nós temos a irrisória média de $16 mil. Por fim, destarte, o que precisamos de fato é darmos essa educação de qualidade continuamente, educando também para a não violência, por meio de projetos específicos, o que indubitavelmente terá sim o dom de, ao menos, mitigar os índices de violência, reduzindo a incidência ou incidência de casos de violência de qualquer espécie. Teria mais coisa a falar aqui, mas o meu tempo infelizmente se esgotou. Desta feita, agradeço-lhes pela paciência em me ouvir, pela lembrança do meu nome, e ao mesmo tempo peço-lhes perdão, pois ele que tivesse envidado todos os meus esforços, a tarefa da mais árdua teria sido atingir tão seletiva, tão seleta e erudita plateia. Muito obrigado, a gente tem um bom dia.